Olá, ouvinte! Sou Ronaldo Anunciação e acompanharei vocês nesta empreitada de conhecimento, escrita e produzida pelo professor Leonardo Campos. No primeiro podcast da primeira temporada da série Comportamento Organizacional em Perspectiva, trouxemos considerações sobre o tema Em Amor Sem Escalas. Neste começo de temporadas, vamos refletir sobre as lições presentes nesta narrativa, tendo como convidados um grupo de estudantes da disciplina Comportamento Organizacional da UniFTC, indivíduos que contam as suas reflexões sobre o filme em associação com tópicos trabalhados em aula. Ouçam, aprendam, reflitam e compartilhem essas ideias, combinado? Começar, o professor Leonardo Campos vai trazer em linhas gerais a estrutura narrativa em Amor Sem Escalas. Professor, como entretenimento, a produção pode ser enquadrada pelos desavisados como mais uma comédia hollywoodiana. No entanto, segundo seu ponto de vista, o filme vai além. Conta para os nossos ouvintes um pouco sobre a trama e seus desdobramentos em comportamento organizacional. Verdade, Rony. É parte da nossa cultura que tem a mania de tornar tudo estanque, tudo muito categórico. Pode ser vendido como uma comédia romântica? Sim, se for visto exclusivamente pelo olhar do entretenimento. Até por conta do seu nome aqui no Brasil. Não é uma tradução do título original, mas o título vendido por aqui, Amor Sem Escalas, então nos leva a pensar, né, como uma comédia romântica. Apesar de ter questões ligadas a romance, toques cômicos, irônicos inclusive, e dramáticos também, o filme ele é um retrato amargo, inclusive, de um momento, de um contexto de crise econômica global, não só nos Estados Unidos, e a narrativa retrata, dirigida por Jason Reitman, que é um diretor que trabalha com essas temáticas ligadas à família, ligada às relações interpessoais. Ele já tinha feito Juno, fez depois Homens, Mulheres e Filhos, narrativas assim excelentes, e Amor Sem Escalas não fica atrás. Então, a narrativa que vai além da comédia romântica, vai além do entretenimento e nos permite discutir diversas questões dentro do campo da administração. Em específico, aqui em nosso caso, comportamento organizacional. A narrativa traz a vida de Ryan Bigham, que é o ator interpretado de forma muito dedicada, assim, com um desempenho dramático muito bom, do ator George Clooney. Ele é um funcionário, é um executivo de uma empresa que é responsável por fazer demissões, por os desligamentos ao redor do território estadunidense em suas ações. Então ele é um cara muito competente, muito dedicado àquilo que ele faz, vive uma vida de superficialidade, porque ele é um normopata, como a gente vai falar daqui a pouco, então ele é dedicado exclusivamente ao trabalho, sem laços familiares, sem relações sentimentais. Ele vai atravessar, inclusive, nesta caminhada. Vai ter pessoas que vão passar por sua trajetória, que vão trazer aí um pouco de sentimento, de questões emocionais, mas que são dribladas ao longo do processo. Então esse é um filme, inclusive, com um olhar muito amargo para as relações, para a solidão, a teoria que ele traz, a mochila da bagagem vazia, de você caminhar pela vida sem carregar sentimentos, sem carregar as pessoas. É um filme interessantíssimo e que ao longo aqui do nosso podcast a gente vai compreender melhor como ele nos permite fazer uma reflexão sobre comportamento organizacional, sobre relações humanas também. Enquanto organizávamos o podcast, refletíamos aqui nos bastidores sobre as lições da narrativa no que diz respeito ao comportamento organizacional. Professor Leonardo Campos, um dos pontos que mais nos chama a atenção é a maneira como o protagonista leva a sua vida profissional, acima de qualquer possível laço com os familiares e amigos. Você dizia por aqui que ele é um normopata. Explica para os nossos ouvintes este conceito. O conceito de normopatia, ele vem da psicanálise. Ele foi utilizado pela primeira vez por Joyce McDougall, né? Trata-se, basicamente falando, de uma falsa normalidade ou apenas aparente. Melhor dizendo, uma normalidade estereotipada ou uma hipernormalidade reativa decorrente de um processo de sobreadaptação defensiva. Então, mais ou menos o que é isso? Com as exigências, né, das empresas, das corporações, os profissionais ao longo do tempo eles são contaminados por uma lógica considerada perversa de funcionamento destas organizações, que levam ao desenvolvimento
de comportamentos de normopatia. Então, este profissional, ele assume muitas vezes práticas cruéis que lhes são exigidas, não percebendo a sua própria desumanização e perda de identidade. 2 livros nos ajudam a pensar, um livro e uma dissertação de mestrado que eu consultei para montar este material e montar estas aulas, inclusive, que é o Normopatia, Clínica Psicanalítica, que é do Flávio Ferraz. Fica aí a dica para vocês, muito bom. E a dissertação de mestrado, Trabalho Executivo Contemporâneo, uma ótica sobre o filme Amor Sem Escalas, que é da pesquisadora Ceissa Lia Borges, foi defendido em 2012 na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Então, dinâmicos, independentes, solitários, flexíveis, desapegados, os executivos considerados normopáticos, eles se assemelham a robôs, seguindo uma disciplina obsessiva que visa apenas produtividade e resultados, sem levar em consideração o fator humano. E aí esses teóricos, que são 2 bases teóricas para a gente, eles dizem o seguinte, que o profissional normopático, ele passa a pensar, sentir e agir de modo completamente alinhado com o objetivo do seu trabalho. Então eles absorvem muitas vezes valores desumanos que são praticados pelas organizações e se transformam então assim em sujeitos que reproduzem e produzem o discurso e os desejos organizacionais, não percebendo que estão sendo ali, digamos, desumanos. Outro detalhe é que os normopatas, e quem traz isso é a Ceissa Borges em sua dissertação, ela traz o seguinte, que os normopatas eles costumam ser notavelmente integrados e adaptados à sociedade, agindo com desembaraço, serenidade, sem se sentir assim perturbado pela culpa nem pela compaixão, que é o caso do Ryan, protagonista de Amor Sem Escalas. E agindo dessa maneira, parecem não perceber as reações, o sofrimento dos outros, como se não compreendessem porque os demais não conseguem se adaptar a uma sociedade cujas regras lhe parecem derivadas de bom senso, de evidência e de uma lógica natural. Então eles naturalizam todo aquele processo. A gente tem um suicídio, por exemplo, no decorrer do filme, por conta da falta de humanização. O personagem Ryan, interpretado pelo George Clooney, ele mostra esse perfil clássico de executivo contemporâneo, ele se dedica inteiramente ao trabalho, ele abdica de qualquer outra relação, ele almeja produtividade e os benefícios que o trabalho pode lhe proporcionar. A grande satisfação de sua vida é que para muitos outros homens, pais de família ou com outros compromissos, sentimentos, ou seja, pessoas com que contradizem, até vão de encontro à teoria da bagagem vazia, da mochila vazia, que é viver viajando. Então, na tentativa de evidenciar que a vida é repleta de exigências, o personagem ele se dedica exclusivamente ao trabalho. Então ele exclui de si relacionamentos interpessoais, ele é afastado da família, ele incorpora o discurso da organização e assim age de forma desumanizada e apresenta características de um normopata, que são esses conceitos que eu trouxe aí para vocês. Nós sabemos que a vida contemporânea capitalista ela exige que os profissionais sejam cada vez mais como máquinas, pessoas produtoras que estão ali sempre dispostas, disponíveis para as organizações. E a gente vai ver isso, inclusive, em O Diabo Veste Prada, depois em outras narrativas. Então, na medida em que se tenta driblar a competitividade e servir à organização, automaticamente a gente acaba renunciando a uma vida tranquila, sem saúde mental, ou com saúde mental, tendo lazer. Por quê? Porque a gente se torna refém dessa proposta capitalista que procura trabalhadores que se dediquem inteiramente ao aperfeiçoamento das suas habilidades para servir e que eles não tenham vínculos que não sejam exclusivamente relacionados ao trabalho. É o que a gente pode ver no desenvolvimento de Amor Sem Escalas. Professor, além destas questões, o filme trata sobre processos de negociação. Esta é uma pauta para os nossos estudantes convidados, mas adianta para os nossos ouvintes o que é negociação, quais os seus tipos e como você trabalha este conceito em sala de aula. O filme apresenta diversas questões, diversas técnicas de negociação, geralmente na administração, na disciplina de comportamento organizacional e que inclui essa abordagem.
Eu geralmente apresento questões sobre negociação distributiva, negociação integrativa, negociação colaborativa e a negociação adversária. Então, essas técnicas, esses tipos de negociação, eles vão inclusive vão aparecer com melhor riqueza de detalhes aplicados aí ao filme durante a participação dos estudantes da disciplina de comportamento organizacional que em 2023 foram convidados para participar. Então isso está mais para frente lá do roteiro do nosso podcast. Mas para antecipar, o Ryan está sempre negociando, não só as questões de negociação dentro da empresa, mas a negociação inclusive com a Alex, que é a executiva que ele desenvolve um sentimento, a negociação com o Natalie também, a negociação com o chefe e a negociação inclusive com os funcionários das empresas que ele passa por esse processo de demissão. Só para a gente amarrar um pouquinho e entender a questão das negociações, que serão abordadas inclusive depois em outros podcasts aqui da nossa primeira temporada, eu quero falar sobre as negociações e seus tipos, né? Então, assim, a negociação distributiva ela é considerada a tática que envolve competição entre as duas partes pelo melhor valor do acordo, ou seja, um dos lados terá mais vantagens que o outro, inclusive ela também conhecida pelo nome de ganha-perde. No entanto, gente, não significa que a outra parte sairá necessariamente no prejuízo, já que a negociação distributiva pode oferecer resultados positivos para todos os envolvidos. Um exemplo: realizar a venda ou compra de um imóvel. Uma das partes quer vender por 100 mil. Com isso, a outra parte está disposta a pagar 70 mil. Mesmo que exista uma negociação e que chegue a um acordo, o valor final estará mais perto da proposta do vendedor ou do comprador. Então, assim, um deles terá a maior vantagem dentro do acordo. Esse tipo de negociação, a negociação distributiva, ela possui diversos benefícios, né? Dentre eles, a clareza dos objetivos, a rapidez, a simplicidade, a sensação de satisfação e a criação de valor também, porque ambas as partes valorizam coisas diferentes, então pode ser possível trocar ou compartilhar o recurso de uma maneira que crie valor para todos. No caso da negociação integrativa, um indivíduo ele deseja fazer a compra de um eletrodoméstico, por exemplo, em uma loja. No entanto, ele quer um desconto. Mas, por outro lado, gente, a loja faz uma outra proposta, pois o desconto que foi pedido não é interessante para ela. No entanto, ela também precisa oferecer algo para esse comprador, sem se prejudicar. Mas, em vez de uma abordagem mais individual, ambos precisarão negociar a solução ideal para aquela venda. Depois de uma conversa, chegam a um acordo e o comprador poderá pagar o produto, talvez em mais parcelas, com juros reduzidos. Então, neste caso, em vez de receber o desconto, ele terá mais tempo para pagar, sendo um valor acrescido, e a loja também se beneficia. Então, essa negociação, inclusive, ela é sempre discutida em comparação com a negociação distributiva. A negociação adversária é considerado o pior tipo de negociação, que é aquela negociação em que nenhuma das partes fica feliz com o resultado. Geralmente ocorre quando ambos abrem mão do que querem para chegar a um acordo. E com isso, no final do processo, ninguém se beneficia como de fato gostaria. Então isso significa que todas as partes sairão insatisfeitas da negociação. A negociação adversária é uma negociação em que partes lançam mão de meios competitivos para alcançar os seus objetivos, pois empreendem os trabalhos como verdadeiros inimigos que lutam para ficar com os lucros da batalha. É um tipo de negociação considerada não saudável, pois, como consequência, pode gerar o fim da relação entre as partes. As partes aqui procuram satisfazer os seus interesses por meio de soluções que visem ganhos unilaterais, ou seja, procuram estabelecer soluções do tipo ganha-perde, onde se um ganha, o outro perde. E a negociação colaborativa, que resulta no ganha-ganha, quando todas as partes ganham algo. Gera um ambiente de bom relacionamento, sentimento de justiça e equidade na distribuição dos resultados. A negociação colaborativa, gente, ela traz mais resultados comerciais, porém ela exige maior preparação e empatia para chegar aos acordos desejados. Então, cria relações mais duradouras, maior confiança e transparência. Dessa forma, fica muito mais fácil fechar negócios no futuro. É uma resolução conjunta de problemas imprevistos. Quando as partes discutem um melhor acordo, são abordados e resolvidos antecipadamente todos os possíveis conflitos, evitando assim problemas no futuro. Então,
Então, dicas que eu sempre deixo nas aulas para negociação colaborativa é se preparar para a negociação, estabelecer contato, entender a necessidade do outro, se posicionar em relação à necessidade desse outro, estabelecer boas ofertas e se preparar para a contra-oferta. Ao longo do filme, como já disse, os estudantes vão trazer mais adiante, a gente tem aspectos, elementos de um pouco de cada uma dessas negociações ao longo do desenvolvimento da narrativa. Inclusive, nós trabalhamos técnicas de negociação neste mesmo encontro com Amor Sem Escalas, com um conto também de Lima Barreto. Então, além do cinema, você acrescenta a literatura nas aulas, para acrescentar o repertório cultural dos estudantes, provavelmente. Repertório cultural é algo importantíssimo em nosso contexto. Sempre foi, e no contexto contemporâneo também, porque nos permite dialogar com temáticas teóricas e práticas da administração e de qualquer outra área do conhecimento também, com base em suportes que a gente chama de aprendizagem concreta, que são filmes, séries, músicas, romances, crônicas, poemas e contos também, como é o caso desta temática. Para trabalhar em comportamento organizacional, eu trouxe o conto O que Vendeu a Sua Alma, que é do escritor considerado pré-modernista, o Lima Barreto. E é um conto que traz um diálogo interessante, em que o autor, inclusive, classifica como uma anedota sobre a história de um homem que é melancólico, desesperado, que decide vender a alma ao diabo para que sua vida tivesse uma melhora. Neste conto, um homem está afundado em um vazio existencial, inerte na vida, sem dinheiro, sem esposa, desejando assim desesperadamente uma nova vida, não consegue lidar com as emoções, com as decepções, com os desgostos. E aí o narrador traz que um dia, cansado da sua própria condição psicológica, ele decide vender a sua alma ao diabo. O diabo bate na sua porta para fazer uma negociação. E neste processo, que inicialmente começa com 500 contos por sua alma, acaba sendo estabelecido todo um processo de negociação, de debates, e assim ele acaba negociando, trazendo inclusive tipos de negociação para discussão, mas além disso, discutindo num conto que é bem curtinho, elementos da psicologia do ser humano e do processo de mercantilização da vida, que a gente pode fazer alguns paralelos para trabalhar numa perspectiva comparada com o Amor Sem Escalas, para discussão não só em comportamento organizacional, mas em outras esferas no campo da administração. Então, repertório cultural, eu sempre apresento literatura, música, pintura, filmes, séries, palestras do YouTube, por exemplo, são estratégias para a gente otimizar e permitir ampliar o conteúdo além do texto base, além daqueles elementos básicos dos slides que a gente faz numa aula. É um recurso que tem ajudado muito os estudantes ao longo dos anos aí de minha jornada enquanto docente a amplificar, a melhorar a escrita, a melhorar o senso crítico também. Então alguns, inclusive, me relatam que já trabalhando na área, quando vão fazer uma reunião de equipe ou quando vão fazer uma formação com outros profissionais para algum tipo de atualização, colocam esses elementos que eu trouxe durante as aulas da graduação em suas práticas. Então, é algo muito satisfatório e que, empiricamente, não está comprovado que funciona. Quem também traz considerações pontuais é o grupo de estudantes da disciplina Comportamento Organizacional, ministrada pelo professor Leonardo Campos. Vamos acompanhar o que essa galera tem para contribuir? O filme traz um ambiente empresarial de negociação, onde o objetivo é contratar uma pessoa que faça a demissão dos funcionários que a empresa selecionou. Durante o filme, pode-se observar diversas estratégias de negociação, como ser firme e estar preparado para objeções, ser honesto e oferecer soluções, além de preparar a mente e o emocional. Por o tipo de trabalho exercido no conteúdo motivador ser delicado, exige certos tipos de comportamento organizacional, como ter foco na sua responsabilidade e no seu controle gerencial, além de iniciativa e proatividade. Do meu ponto de vista, o filme traz em diversos momentos a negociação colaborativa, onde é necessário manter o equilíbrio e utilizar de técnicas persuasivas e criativas e otimistas. As estratégias de negociação são de suma importância no mundo dos negócios, pois permitem alcançar acordos e solucionar problemas de maneira eficaz e eficiente.
Sabendo que existem várias abordagens e estilos diferentes de negociações, no filme Amor Sem Escala, pode notar várias formas de estratégia para negociações, dentre elas a negociação interativa, onde Ryan Bigman considerava os interesses dele e da empresa, sempre procurando ver o melhor resultado. As negociações existe um certo comportamento organizacional e Ryan Bigman exercia muito bem, visto que ele tentava sempre compreender os indivíduos no qual ele dispensava, sempre se mostrou seguro em suas atitudes, conheceu seu valor, sabia que a forma dele trabalhar era melhor para ambos, ele e a empresa, sempre muito flexível e se comunicava com clareza e objetivo. Oi, meu nome é Jennifer Dias e eu vim comentar sobre o filme Amor Sem Escalas. Ele gira em torno de um rapaz chamado Ryan, que é totalmente desapegado à casa, à família, relacionamentos, entre outras coisas. Seu trabalho exige um pouco de frieza, sabe? Eu acredito que ele tenha adaptado isso em tudo na sua vida. Ele trabalha para uma empresa terceirizada e tem como papel demitir pessoas. Ele usa a fraqueza delas como um bom argumento para tal. Tinha pessoas que tinham sonhos ocultos, deixados de lado, tinham pessoas com pouco tempo para a família e entre outras coisas mais. Pensando bem, eu acredito que ele usava muito a técnica da audição, sabe? Para poder captar esses pequenos pontos, já que ele não sabia nada sobre as pessoas as quais estava demitindo, porque não convivia com elas. Como eu disse antes, ele era bem desapegado, já que não parava em casa e não tinha relacionamentos, a não ser os casuais. Mas também não admitia que ninguém mudasse sua rotina extremamente cheia e corrida por conta das viagens. Tanto que quando a empresa decidiu adaptar um novo método de demissão virtual, ele foi um dos rebeldes que se rebelou contra a empresa e decidiu discordar. Até submeteu a líder desse projeto a semanas de treinamento porque ele acreditava que ela não sabia trabalhar como ele. Amor Sem Escalas é um filme que está bem próximo da nossa realidade, com alguém que está sempre cercado de pessoas, porém vive uma vida extremamente solitária. Um dos principais pontos abordados é como a tecnologia pode promover a desumanização das relações nas empresas. O emprego nos últimos anos tem se tornado o foco total dos trabalhadores, que na grande maioria fazem cargas horárias extremamente cansativas, porém com baixa remuneração, fazendo com que não pensemos em nós mesmos e na nossa saúde mental. Outro assunto muito abordado é as diferentes ações do ser humano em diversas situações, tendo pessoas que podem vir a chorar, ficar irritadas, com sudorese, falta de ar, dor de barriga, além de liberação de endorfina e o aumento de cortisol. Nós, como administradores, precisamos saber lidar com todas essas ações e saber transcorrer a reunião da melhor forma possível, no qual o outro se sinta confortável. O que eu consigo perceber do filme é que ele aborda uma prática de negociação proposital e convincente num momento onde as pessoas estão vulneráveis e abaladas com a dispensa. O protagonista do filme, ele tenta negociar de uma forma que consiga ver o lado positivo da situação para convencer o colaborador a perceber que existe um novo recomeço, tirando daquela situação desagradável, daquela situação desconfortante que é a dispensa do trabalho. Então, essa forma de negociação, para mim, parece uma negociação proposital. Uma forma de negociação proposital que é bem colocada, trazendo para a situação, para a situação de cada perfil, de cada pessoa, pode ser muito eficaz. O filme Amor Sem Escala é um filme que apresenta, né, um personagem que é um profissional que passa por certas dificuldades no ambiente corporativo, né, apesar dele ser cercado de pessoas em sua volta. Ele se sente, apesar de muitas pessoas ao seu redor, ele se sente solitário devido a uma sobrecarga no seu psicológico que acaba lhe afetando de forma negativa, o que faz
se isolar, digamos assim, do ambiente corporativo. E esse comportamento frio vem devido ao que ele ouve, né, o que é falado, o feedback do seu desempenho no trabalho. Então, isso é uma realidade, né, muito presente no ambiente corporativo, o que faz a relação, né, relaciona o filme com o tema debatido na aula. Essa foi a minha visão. Chegamos ao final do nosso podcast, parte integrante da série Comportamento Organizacional em Perspectiva. No próximo episódio, trabalharemos uma comédia romântica, Um Lindo Dia na Vizinhança, em vista a refletir um pouco mais sobre a gestão de conflitos e técnicas de negociação. Não deixe de acompanhar essas ideias, combinado? Até a próxima!